Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a essa nova live do Projeto Convida. Projeto tão bonito aí que tem vinculado a gente nesse momento tão difícil. Hoje a gente vai continuar numa conversa com relação a esse momento, como a gente está lidando com as nossas relações dentro da temática dos idosos, né? Essa semana a gente teve diversas lives sobre as mães, sobre os nossos contatos virtuais, a nossa maneira de lidar com os nossos vínculos. E hoje a gente vai dar continuidade a pensar a nossa família, os nossos idosos, como as nossas gerações podem cuidar deles, né? Então, esse espaço, que é uma iniciativa do programa UFPR Convida, criou esse projeto Você Importa, né, que faz a gente criar novos laços e conversar, né, sobre os nossos desafios, as nossas potencialidades quanto ser humano. Essa live vai ficar gravada por 24 horas aqui no Instagram, depois vai ficar no nosso YouTube, então siga a gente por lá, acho que vai ser um novo meio da gente também manter contato, tá bom? Compartilhe, né, essa live para quem precisa, para quem você acha que possa ajudar. E depois dessa live a gente vai ter uma roda de conversa virtual, que o link de acesso vai ficar aqui no Instagram, tá? Então, todos estão convidados, vai ser um bate-papo mais próximo, que a gente pode falar de uma maneira mais pessoal sobre essa temática. Então, me chamo Kátia, eu sou psicóloga, faço parte do projeto e vamos convidar hoje a psicóloga Regina, uma pessoa tão querida para muita gente aqui da equipe, qual a gente respeita o trabalho e que vai ajudar muita gente a pensar nesse momento. Logo, logo ela entra aqui com a gente. Então, vamos utilizar dessas vias aí para a gente conversar, aproveitem para tirar dúvidas, para a gente fazer uma troca enriquecedora, tá bom? Vamos aguardar que ela já entra aqui com a gente. Oi, Olá, Regina, seja oi, bem-vinda. obrigada. Tá bom o som? Tá me ouvindo bem? Tá ótimo, o pessoal tá ouvindo também? Estão ouvindo? Eu tô Qualquer, sem meu fone porque tá dando mau contato aqui no meu celular. É, qualquer tá me coisa ouvindo vocês bem? sinalizam. Regina, Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. se pudesse apresentar, conversar um pouco com a gente sobre a sua trajetória aí, né? Meu nome é Regina Célia Celebrone, sou psicóloga, mestre, doutora em distúrbios da comunicação, especialista em psicologia clínica, pesquiso o envelhecimento há quase 2 décadas, onde eu tenho uma experiência numa unidade de saúde da Praça Ouvidor Pardinho com idosos escritores de narrativas autobiográficas, numa oficina que chamava Oficina da Linguagem. Ali eu colhi os Uhum, dados de pesquisa de mestrado e doutorado, onde eu analisei que sentido que tem escrever suas histórias de vida no momento da velhice. E aí, a uhum, partir dessas práticas, eu dei aula na Universidade Positivo da Maturidade, coordenando grupos de linguagem, onde o discurso circula, onde escrevem narrativas autobiográficas, instituição de longa permanência para idosos, supervisionei alunos por mais de 10 anos em estágios em psicologia comunitária, inclusive um laboratório na UFPR, ligado ao luto, ao envelhecimento, e atendo idosos em grupos em centros de convivência para maiores de 60 anos, em Beribene, no meu consultório. E agora sou comunicadora em canais sociais, YouTube, Instagram, fazendo live um monte, me divertindo com esse novo mundo aí nos canais Doutora Regina Célia Celebrou. uhum, bacana. Seja muito bem-vinda, Regina. É muito legal a gente ter esse espaço, né? Novos meios a gente manter os laços e vincular com os outros, né? Com aquilo que a gente pode contribuir num tempo tão difícil, né? Eu que E agradeço a puxando, oportunidade, o convite que bom. gostoso para estar junto a você, né, Kátia, que transitamos aí as voltas com a velhice já há algum tempo, né? Sim, com certeza. Então, Regina, queria iniciar a nossa conversa, né? Uhum. Pensando aí sobre o conceito de grupo de risco, né? A gente sabe que, principalmente no começo da pandemia, esse termo grupo de risco foi associado principalmente ao grupo idoso, né?
e foi criando um imaginário de que apenas os idosos seriam atingidos, né, pelo vírus, né? Mas ao tempo foi passando, né? A gente viu que outras pessoas também se contaminam, têm complicações graves, mas então se pensa mais que todos estamos em risco, né? E que os idosos têm têm um risco aumentado, né? Mas é um termo que marca, né? Ser do grupo de risco. E queria te convidar a pensar, né? O que que esse termo grupo de risco pode estar implicando emocionalmente nos idosos? O que que você pode pensar sobre isso, até escutando os idosos, né? É isso, muito legal. Achei bem legal, né? Muito relevante, né? Isso que você traz para discussão, né, Kátia? Porque você falou uma coisa bem importante quando você começou a dizer sobre isso. Todos nós corremos o risco, né? Risco o tempo todo na vida, inclusive. Viver é correr risco. Uhum, Cada momento que a gente sai e põe o pé para fora de casa, a gente está correndo risco. A gente não sabe se um carro vai perder, desgovernar e atropelar a gente, se vai, enfim, né? Os riscos de viver. Mas assim, você tem razão, nesse momento é um risco muito específico, né? Um risco de falta de garantias, de incerteza, onde está todo mundo perdido. Estava ouvindo o jornal agora aqui, os médicos dizendo, a gente nunca viu uma coisa assim, né? É muito novo, não tem remédio, não tem vacina. Porque o que o humano já dominou, fica mais tranquilo. Olha, toma vacina para gripe, olha, tal remédio é bom, né? A gente vai falando um para o outro, já tomei, fez efeito, fiquei bem. Agora, em algo que é o total desconhecido, o humano ele precisa de garantias e de certeza. O máximo possível para ele se organizar, para ele se estabilizar. Então, um momento como esse gera medo, gera angústia, gera incertezas, né? Gera pânico em alguns. uhum, Então, estar sob esse nome grupo de risco parece que se corre mais risco do que os outros. Né? E por uhum, que isso? Possivelmente associado a uma saúde já lá na frente na vida, às vezes mais debilitada. Se a gente for analisar aí esses países, né, desenvolvidos que já passaram por isso, uma Itália, por exemplo, muito idoso, tinha muito idoso, né? Bem mais velhos, as pessoas muito juntas, né? Então, algumas situações que a gente pode analisar, e aqui para a gente hoje, esse grupo de risco, o que, que ele pode fazer? Se uhum, afastar desse afastamento social, como todos estamos tendo que lidar, como disse você, né? Todos estamos correndo risco. Então, usar máscara, o álcool gel, tudo aí que o Ministério da Saúde está dizendo, né? Não precisa de eu falar isso. Eu quero dizer o que eu tenho coisas mais importantes para falar com um profissional psi, que é a minha especificidade, né? Nesse caso, o quê? Como a gente, eu estou brincando com essa palavra que chama atenção, risco, né, Kátia? Correr o risco, olha que bonito no certo sentido. Bonito eu quero dizer o quê, gente? Eu sei, estamos passando por um momento difícil, terrível, triste, de medos, inseguranças e incerteza. Mas o bonito que eu quero dizer é converter o que é difícil na vida em oportunidade. Que essa que é a sacada que a psicologia faz com a gente, a psicanálise, ensina a dizer melhor sobre aquilo que está sem palavras, daquilo que está em puro campo de angústia, de medo, de pânico, de pavor. Então, como que seria correr risco? Correr novos traçados, arriscar, né? Tão bonito. Vamos pensar no risco que a gente faz desenho, né? Nesse risco que a gente desenha a vida. Então, correr novos riscos, eu estou dizendo assim, vamos traçar novos riscos, vamos escrever algo sobre esse capítulo da história que nós estamos vivendo, tão incerto, né? De tantas incertezas, tantas inseguranças. Vamos escrever um capítulo para deixar, inclusive, para as próximas gerações, o que vier por aí. Vamos fazer, criar com a dor de existir, que é isso que o pai da psicanálise nos ensina, né? Criar com esse uhum, mal-estar de existir, porque, gente, são escolhas. Ou eu vou ficar lá, afiado no meu quarto, com a coberta até aqui, e confesso, Kátia, e vocês que estão aí com a gente, que quando veio essa notícia no começo, lá em, né, por março, eu lembro assim que, meu Deus, eu fiquei acho que meio período assim em casa, deitada com a coberta aqui, ou de preferência até aqui, tipo, meu, ó, céus ou terra que farei, né? E agora, principalmente porque é algo que veio me afastar dos meus idosos, né? Meu mote de trabalho, que me dá aí muito sentido para a vida. E aí eu pensei assim, Kátia, Regina, levanta dessa cama, porque aqui deitada, paralisada, você não vai fazer nada, nem por você, nem pelo mundo. Levanta e vai fazer na vida aquilo que você sabe fazer. Peguei, Kátia, passei uma maquiagem na cara, né? Que nem eu tentei fazer aqui um pouco, ficar aqui melhor pra gente se ver na vida, né? O palatável, que o belo acalma a alma.
Eu tô dizendo que eu tô bela, né? Que eu sou bela, mas eu quero dizer, o menos feio que a gente pode ser e tratar o que é do campo do horror, tentar transformar isso em belo. Eu quero dizer, passei uma maquiagem na cara, liguei minha câmera e fui Uhum, falar, que é o que eu gosto de fazer e é o que me dá oxigênio e fôlego. Então, nesses tempos, né, Kátia, de correr o risco, de ser grupo de risco, sair da inércia do que isso pode paralisar, do que isso tem de mortífero, quer dizer assim, pelo medo eu paraliso, vou ficar lá na cama, quarentena, vou ficar na cama, né, engordando, que rolaram uns memes por aí, né, o afastamento dos botões da calça, né, da, engordando, comendo, para dar conta de um mal-estar, cada um vai fazer uma coisa. Né? Aumentou o uhum, consumo de venda de cigarro, de remédios para ansiedade, para pânico, aumentou a venda. Porque uhum, cada um vai tentar recorrer para dar conta daquilo que então não sabe de um jeito. E a minha proposta tem sido, então vamos traçar novos riscos, né? Então eu fui uhum, gravar, fui fazer live, Kátia, coisa que eu não tinha feito ainda, não tinha coragem, né? Então vamos fazer uhum, live. E várias pessoas fazendo live, pondo a boca aí no trombone, né? A Patrícia Corseto acabou de entrar aqui do Diálogos do Lacaneando. Também começou a fazer live, várias pessoas vão começar a fazer live, porque é um jeito uhum, de viver, é um jeito de pôr sentido nisso que está sem sentido para gente. Então, correr risco, eu estou brincando com essa palavra, e eu espero que nesse fim dessa pandemia, Kátia, oi, querida, tenhamos grandes desenhos, grandes traçados, grandes, eu quero dizer que tenham dado sentido para gente, para além do medo, do pânico, que a escolha seja a vida, Kátia. Há uhum, ao desespero, ao medo que paralisa. Então, é grupo de uhum, risco? Como que eu vou escrever e dizer sobre isso que eu estou vivendo? Né? uhum. Então, gente escrevendo diário, eu acho que até são coisas que talvez você queira direcionar para esses lados do que fazer. Então, no sentido de risco, Sim. gente escrevendo Isso. diário, com esses Uhum. riscos, voltaram para o diário. Como ajudar esses idosos, né, que muitas vezes estão sozinhos, né, no isolamento, alguns idosos estão morando sozinhos, aqueles que podem, né, como que é eles morarem sozinhos, como é que a gente pode ajudar a mediar uma palavra, circular para não ficar nessa angústia, né, e idosos que ainda têm dificuldade de inclusão digital, né, que não vai ter essa via do contato no olho, mesmo que virtual, né, que você pode comentar para a gente? E o pessoal pode mandar perguntas também, tá, sobre isso. Legal, Kátia, muito boa essa tua pergunta, essa possibilidade, né, de interlocução. Estamos aí nas mídias digitais, tentando fazer live, aprendendo aqui, e o idoso que não tem. Então, vários idosos estão aprendendo, Kátia. Eu estou atendendo idosos online, Kátia, de 80 e tantos anos, que jamais não tinham pego um celular na mão, Kátia. E aí, quando tudo isso começou, né, as famílias já chegaram, ai, doutora, não vai dar para continuar. Claro que por eles, como que meu pai e minha mãe vão pegar um celular que eles nunca pegaram, né? E aí, então, né, como analista, o desejo de analista, quer dizer, eu não queria deixar esses idosos mais isolados ainda. E aí, o que eu fiz? Posso te pedir uma coisa? Eu pedi para os filhos. Eu quero te pedir só uma chance, só me dá uma chance. Pega o telefone e leva para ela, né? Para ela me ver, vamos ver a reação. Gente, a coisa mais linda. Aquele olhar de vida, tipo de socorro, porque o nosso olhar, Kátia, a gente precisa do olhar do outro. A gente precisa ser olhado, porque o olhar, essa pulsão, né? Aí, vamos falar termo difícil aqui, mas o que é essa pulsão escópica, né? Que a psicanálise vai falar sobre isso. O ser olhado pelo outro, é aquilo que o bebezinho, já desde pequenininho, né? Ele precisa ser olhado por essa mãe, né? Ai, ali eu te desejo. Então, a perda desse olhar, ela vai desinvestindo esse idoso do quê? Qualquer um de nós, né? Do laço com o outro, vai afastando. Então, eu tenho dito assim, que o afastamento seja dos corpos físicos, não das emoções, certo? Então, ao contrário, Kátia, a gente ainda pode se aproximar mais ainda, gente aí, que vocês estão aí junto, né, conosco aí. Nos aproximarmos agora mais ainda do outro, usar essa oportunidade. Então, os que têm essa tecnologia e que não tinha, estão aprendendo. Então, eu consegui fazer o atendimento online com essa idosa que nunca tinha pego um aparelho celular na mão dela, e mais ainda por uma videochamada, né, algo tão moderno.
E ainda, Kátia, outro diferencial e que enriquece esse momento, um netinho perto, passando perto, está na casa, essa idosa especificamente mora com a filha e os netos. Um netinho de 6 anos passando por perto, e ele sondando, sondando, e eu ligada nisso, aquilo ali é linguagem, né? Tinha uma mensagem ali. Oi, quem é, né? Ah, é o fulaninho, né? E ele querendo saber o que estava acontecendo, né? O que a avó estava fazendo ali. Aí eu disse para ela assim: olha, parece que ele quer saber o que a gente está fazendo aqui. Será que ele pode ficar com a gente? Pode. Chamou o netinho. Um fone de ouvido no ouvido dela, outro no dele. Kátia, eu confesso para você que foi uma emoção na minha vida, porque uma coisa é a gente Uhum. ficar falando o que é para fazer, né? Outra coisa é fazer de fato isso acontecer, né? E fazer funcionar. Então, Uhum. eu fiz um atendimento intergeracional, Sim. tá? Aonde essa idosa pôde contar para esse netinho o país que ela veio, como era nesse lugar, e ele, por manejar as Uhum. tecnologias, pôde mostrar para ela, naquele momento, pelo Google Earth, viajou e foi lá um aplicativo, né, um modo tecnológico de poder viajar e ir lá na terra dela, e por sua vez ela contar para ele a história dela. E ele aprender. E olha que momento que a pandemia trouxe, só esse momento de crise, né? E alguém está pondo aqui assim sobre a atual pandemia sem recair em uma infantilização desses idosos. Muito obrigada, maravilhoso, porque daí se eu infantilizo, né? Ah, ele não pode usar tecnologia, ele não vai saber. Como eu vi aí numa matéria que a Rainha Elizabeth foi aprender tecnologias para entrar em contato com os netos. Então, a Uhum. necessidade, Kátia, que está nos fazendo traçar novos riscos, no sentido de criar novos modos de estar com o outro. Então, isso quem lida com tecnologia, tá? Então, aplicativos, que você pode ir lá na cozinha fazer uma comida junto com a neta que está do outro lado do mundo, compartilhar uma receita, né? Gente que voltou a tocar instrumentos, Kátia, que estavam parados, abriu o piano, ligou aqui o meu vídeo, né, uma live e começou a tocar piano para trazer o outro para perto de si e os Uhum. talentos que estavam ali guardados. E quem, Kátia, não mexe em tecnologia, que está morando sozinho, como você colocou, Que né? mora longe, né? Que tá mais distante. Como é que pensar Mais isso, né? Foi uma pergunta distante, aqui. mais distante, como é que se aproxima do outro. Kátia, então eu tenho visto iniciativas assim, né? Meus pais que moram na mesma cidade, mas não queriam né, que estão lá afastados sem essa visita, não estou indo visitá-los, as vizinhas do prédio estão atendendo. Né? Meus pais são autônomos, independentes, mas é que esse carinho afetivo. Leva uma receita, bate na Uhum. porta, deixa ali, não entra, né? E leva um bolo, leva uma comida que fez, vizinhos conversando pela janela, né? E deixa uma carta com o porteiro na caixinha do correio, e lá pela janela do prédio, o neto lá embaixo conversando com a avó. Enfim, modos criativos que a gente vai ter que arrumar agora, Uhum. porque o humano é incrivelmente criativo para destruição e para construção. Então, Sim, isso para que tá trazendo, construção, só retomando o que você disse mesmo, né? Que a importância do relacionamento intergeracional é retomar vínculos, né? Tanto por parte do idoso, né? Que vai revisitar a sua história, vai poder contar para esse neto, para esse filho, né? Tanto para eles, que vai poder incluir eles mais na relação, vai poder trazer eles mais para perto. Isso independente aí da distância física, né? Isso que é o mais isso. importante. Kátia Linda, eu acho que esse é o nosso instrumento de trabalho, que é a palavra, a linguagem. Ela faz isso. Você pode estar super perto ali do outro fisicamente, e vamos combinar, né, gente? Esse é o momento que nós estamos revendo nossas relações, nossos laços com o outro, né? Então, por exemplo, né, vai vir aí Dia das Mães, por exemplo, né, e como é que nós vamos fazer? Teve gente que estava aí, podia se encontrar, e não estava nem aí. Ou então vivia ali com alguém do lado e não olhava para esse outro. Era essa casa dormitório. Bom dia, boa noite, tchau, né? Então, os relacionamentos agora, Kátia, eles estão vindo à tona. Eu tenho que ver quem é o outro ali do meu lado e tenho que me ver também a partir do outro. Né? Meus filhos moram fora. Cada um mora em São Paulo, outro estuda em Floripa. Os dois estão aqui em casa. Vieram passar uns tempos de quarentena aqui. Gente, a gente convivendo junto de novo, tem hora que rola um fight, assim, um estresse, porque
cada um tem sua mania, tem seu modo, seu jeito. A gente vai se acostumando na vida com algumas coisas que a gente não tem mais essa disposição, às vezes, de ir ao encontro do outro. Então, esse momento, Kátia, ele vai trazer uma riqueza de relacionamentos e valorizar aquele abraço que eu não, né, que eu não posso mais dar agora, por exemplo, no domingo, Dia das Mães, que eu não vou poder dar, mas o próximo Dia das Mães que vai ter, como vai ser esse abraço? O valor que a gente está dando aos relacionamentos interpessoais ou enxergando coisas que não servem mais para a gente agora. Então, a Uhum. crise como sinônimo de oportunidade, como promover agora, então, como você me disse, esses encontros através da palavra, do diálogo, e os modos são os mais criativos possíveis e que talvez nem pensássemos se não fosse uma crise, que põe a gente Uhum. a fazer movimentos outrora não feitos, né, Kátia? Sim. Então, é essa criatividade que promove o encontro e o encontro no diálogo, né, dialógico, como ou pelos meios digitais ou criando modos, né? Dá para dar um telefonema, dá para ver lá as fotos, né? Um grupo que eles puseram as fotos deles de família e começaram a contar as histórias pelas fotos, né? E aplicativo do Zoom, do almoço do Dia das Mães agora, aniversários sendo comemorados assim, enfim. O de aniversário do pai de uma amiga, ela pediu pra gente mandar vídeos, cada um manda vídeo, que conhecem ele, para passar, né? Então, quais modos criativos? A gente viu isso no começo na mídia, né? Com papeizinhos, professoras escrevendo no papel para os Uhum. alunos, né? Sim. Assim, que jeito que eu posso falar com o outro? Acho que essa é a sua pergunta, né? Que jeito que eu posso continuar me manter conectado, né? Que o afastamento Uhum. esteja do corpo físico só, mas não das emoções e nem dos afetos. Uhum. E dessas relações, né, Regina, que a gente pensa muito o que a gente, os mais jovens, podem ensinar para os idosos, né? Mas o que que os idosos podem ensinar para a gente nesse momento de pandemia, né? Eles que já passaram por muitas questões na vida, já passaram por momentos sociais muito difíceis, né? Então, o que que eles podem trazer para os mais novos também, né? É uma questão. Super linda a sua pergunta. Aliás, né, Kátia, a gente que pesquisa o envelhecimento humano, eu e você, né? E então, os encontros intergeracionais, eles são um lugar privilegiado de transmissão de herança simbólica, não só de dinheiro, de patrimônio Uhum. que você vai deixar lá, né, para o neto, né? E, inclusive essa é uma questão, né? Até abrir um parênteses assim, idosos institucionalizados, quando às vezes essa família só aparece lá no momento quase pré-morte para saber de bens, né? Começa nem, né, essa briga. Agora, que bens são esses agora que nós estamos falando? Estamos falando de bens simbólicos. O que quer dizer isso? Herança de afetos, transmissão de histórias, legados. Porque, Uhum. ó, Kátia, que beleza. A gente morre, né, com muita sorte, 100 e poucos anos, né, para quem vai bem longe. Mas ainda dá para viver mais muitos anos ainda pelas nossas histórias que nós vamos deixar. O que vão falar da gente? Né? Quem escreve livros ainda fica mais tempo, são os mais gulosos, né? Talvez os que têm mais pavor da morte, os escritores, né? Que querem se imortalizar. Mas como que esses encontros intergeracionais agora? Então, desde netos ensinando os avós tecnologias, ó, por ligação, né? Que eu tô sabendo. Que nem, como eu disse, desse atendimento. Esse netinho ali junto com essa avó, ensinando que tem que dá para viajar lá de onde ela veio por uma tecnologia, desde eu te contando da Rainha Elizabeth, de aprender algo por um neto, para querer falar com um neto. Então, o que um neto pode despertar numa avó? Nós temos aí uma famosa no cenário de Curitiba da psicanálise, que é a avó Psi, que é a Rosa Marini Mariotto, que a partir de ser vó, ela foi se reinventar, fazer muita coisa na vida. Então, esse encontro intergeracional, inclusive, tem um nome que chama avosidade, que é a voz dos avós. Que peso tem esse? Então, um neto podendo agora, por querer estar em contato com esses avós, tendo paciência de introduzi-los nas tecnologias, e esses avós, por sua vez, Kátia, que é a sua pergunta central, já viveram tanta coisa na vida, já passaram tanta coisa, essa não é a primeira crise na história deles. Quem viveu muito já passou por muita crise. Viver é enfrentar
confrontar com crises, conflitos, porque aquilo também que tem a ver com a sua primeira pergunta do grupo de risco, né? A vida, a gente espera uma segurança, uma estabilidade, mas viver não é dessa ordem, né? Viver é impreciso, tem inseguranças, todas essas dúvidas, né? Navegar é preciso, viver não, né? Navegar a gente vai com a bússola, viver não, é impreciso. Então, essas imprecisões, essas inseguranças que vão gerando, que esses idosos já passaram por momentos da vida deles, de ter planejado, né, as coisas na vida e daí vem reveses, que não é a primeira, eles superaram para chegar até aqui. Se estão até aqui é porque passaram muitas coisas na vida. E que, inclusive, esse é um ponto para a gente trazer também de quem ajudou a gente aqui falando de infantilizar esses idosos, como se esse idoso, então, fosse uma criança, e ele não é uma criança. Ele já viveu toda uma história, não tem como voltar a ser criança. É algo, não sei se comum que a gente fala, ai, nossa, depois de velho voltou a ser criança, né? Primeiro, como diz o Mário Sérgio Cortella, depois de velho morre. Não tem nada depois de velho, é morte depois de velho. Né? Então, ficou velho, ele não volta a ser criança. Tem algo do infantil ali, que é muito parecido, que a gente cai numa ilusão, nossa, parece criança. Ele tem algo do infantil, porque o infantil ele está sempre no inconsciente, ele acompanha a gente a vida inteira. Né? Um exemplo, né? Ai, que voltou doentinha, que saudade daquela canjinha da mamãe lá, né? Quando era pequeno, porque isso traz memórias afetivas, de aconchego, de afeto. Então, o humano carrega, assim, né? Esses traços aí desse infantil, mas ele não volta a ser criança nunca mais. Então, esse idoso, ele tem uma história de vida. Ele escolheu com quem ele ia casar, que profissão que ele ia ter ou que ele não ia ter, quantos filhos ele ia ter ou ele não ia ter, de quem ele ia se separar. Ele foi fazendo as escolhas dele até chegar aqui. Então, agora não dá para infantilizá-lo ou mesmo desmerecê-lo da história que ele teve. E ele também, Kátia, ele é co-participante, ele é agente desse momento social, sabe, Kátia? Então, trazer o idoso, sim, explicar para ele o que está acontecendo. Claro, explicar à medida do que a gente também está conseguindo responder para a gente, né? Porque uma hora abre comércio, outra hora fecha comércio, aí tem a cidade que fala pode abrir shopping, como hoje, né? Pro Dia das Mães, eu estava olhando no jornal cidades que abriram, shoppings estão aí, né? Circulando, né? Aqui no Paraná. E outros em São Paulo tentando restringir cada vez mais. Então, que voz que eu escuto? O que eu olho? O que eu obedeço? O que eu sigo? Né? Então, entender que esses idosos podem participar do que está acontecendo, explicar para eles que eles são co-participantes do processo de cura. Eles são co-participantes a partir dos atos deles, de se prevenir, de se cuidar, de fazer agora o que tem que fazer. E é verdade, gente. Estamos de saco cheio de ficar presos, estamos de saco cheio de ficar em casa. Queríamos voltar a algumas atividades da gente, mas que agora não é hora, em prol de um bem comum. Então, que ele faz parte da escrita de um capítulo da história que ele vai ter o que contar. Ele, com a maturidade dele, de já ter vivido outros momentos da história e poder contar para as gerações mais novas e ensinar as gerações mais novas que a vida não é feita só do que a gente planeja, que nem tudo sai conforme o combinado. Então, como ter jogo de cintura e como se reinventar com atos criativos, que é o que tira a gente da neurose, né? Que quer dizer dessa enrijecimento de enxergar só uma coisa, né? De olhar voltar o nosso olhar só para uma possibilidade. Então, esse idoso possivelmente já negociou com muitas possibilidades na vida e foi tocando a vida. Ele pode ensinar a um neto, a uma geração mais nova, sabedoria, maturidade, que o Erik Erikson, né, o psicanalista que estudou as 8 idades do homem, né, que foi até lá na frente, ele vai chamar isso de generatividade. Então, ser generativo é essa transmissão para as próximas gerações. Olha que interessante dizer que a gente participou desse momento da história. Regina, olha o que você está falando, é uma tragédia, é um caos. Pois é, a vida é feita de tragédia. Né? A história da humanidade é feita de caos, mas diante da história da humanidade, quantas criações, né? Eu ouvi dizer que Shakespeare escreveu o Rei Lear durante a Peste Negra. Então, o que sai de criação nesse momento aí de confinamento, onde a gente está tendo que pôr a caraminhola para funcionar, né? Abrindo as gavetas dos projetos engavetados. O projeto engavetado na gaveta é ótimo. Estamos aqui inventando moda fazendo live, né, Kátia?
Então, o que que nós vamos inventar e criar para contar para as próximas gerações, que é um legado intergeracional? Então, colocar as gerações agora em contato é que ambas estão participando de um momento da história, cada uma vai contar do seu jeito, e se entregar para viver esse momento com sentimentos que vêm, e que eles são diferentes, sabe, Kátia? Eles são heterogêneos. Enquanto um tá com pânico, que põe o pé fora no quintal, tá com medo de ser contaminado, né? O outro consegue ir lá no supermercado com uma máscara. E os psiquismos são diferentes. Mas como que eu posso conversar com o outro, como ele está se sentindo? Qual é a melhor atitude para tomar para mim? Né? Porque se esse idoso já tomou tantas decisões até aqui, não é essa que ele não vai saber tomar. Não é daqui que ele não vai conseguir sair, né? Então, Sim, é trazer sairemos... o idoso para a conversa, né? Trazer o idoso para a conversa, saber que ele tem algo a contribuir, escutar as histórias de vida. E uma das perguntas, Regina, foi com relação à orientação, né? Das medidas de prevenção, de cuidado com o contato, né? Que muitas pessoas e muitos idosos estão no momento de negação, né? E, bom, as orientações é que a gente possa incluir, né? Que ele também pode compreender que isso é um risco, que ele está participativo no autocuidado, né? Não é só a gente que cuida do idoso, mas ele também pode ser protagonista nesse cuidado de si, né? Então, que ele tem autonomia, né? Por mais que às vezes esteja no momento de negação, né? Que ele pode pensar em cuidar de si também nesse momento, né? Achei bem legal isso que você trouxe. Obrigada por trazer e me lembrar de ressaltar muito isso, sabe, Kátia? A gente está para criar, eu e a professora Gisele Massi, que foi minha orientadora do mestrado e doutorado, uma fonoaudióloga perpassada por um filósofo da linguagem, né, que é o Mikhail Bakhtin, fazermos grupos de idosos poderem falar. Agora aqui, grupos, nesses lugares aqui. Como criar aplicativos onde ele só clica no celular, aquele link, e entra numa sala de bate-papo, escutar os idosos, o que eles têm para dizer. Porque você está aqui me perguntando, eu como teórica, pesquisadora, né? Eu que estou dizendo o que é ser grupo de risco. Por que não perguntar para o idoso o que é ser grupo de risco? Como é que você se sente sendo falado que você está no grupo de risco? Então é isso que você está dizendo aí. Como é que você se sente tendo que ficar em casa? Né? E rolou muito, assim, né? Eu participei de uma matéria num jornal aí, na televisão, onde junto com a matéria aparecia o quê? Os filhos catando idoso, pulando muro, idoso subindo em botijão de gás para pular, correndo altos riscos, assim, né? E mentindo, dizendo que vai pegar aposentadoria se sair, porque não sabe como fazer para convocar, como você está dizendo, convidar esse idoso a ser co-participante, sujeito de uma história. E não assujeitado como alguém que tem que ser mandado, quase policiado. E às vezes, sabe, Kátia, esse cuidado nem é tanto assim um amor à vida. Parece um ódio, assim, de um retorno de me segurou muito na vida, agora eu vou quase polícia, né? E até eu vi um post, né, alguém dizendo assim, o idoso falando assim, mas eu vou, minha amiga vai, a filha da minha amiga deixou, mas você não é todo mundo, né? Que nem os filhos, os pais falavam para os filhos, enfim. Eu estou contando da diversidade, de como as pessoas vão interpretando isso que está acontecendo, que é da ordem de um insabido. O que eu quero dizer com isso? Todos estamos tentando pôr palavras aí nesse mal-estar, e a palavra do idoso ela é muito bem-vinda nesse mal-estar. Promover rodas de conversas, que eu sei que é o que vocês vão fazer aqui também, né, na sequência. Roda de conversa, Kátia. A palavra cura, né? Foi aniversário do Freud aí anteontem, que criou o que é Talking Cure, né? A cura pela palavra. Ao falar, a gente põe para fora. Desabafe, não precisa abafar, né? Pondo um remédio para dentro para calar um sentimento, porque eu não aguento lidar com ele. Como encarar esses sentimentos agora na ajuda? Na ajuda quer dizer com um outro que seja um bom ouvido, que esteja ali, que queira escutar e acolher, como vocês vão fazer e como é a proposta dessa live, é dar voz e vez ao idoso que agora veio à tona, né, Kátia? Porque vamos combinar, o idoso ele já era excluído, né? Porque envelhecimento é aquilo que a gente não quer saber. Né? A velhice vai trazer essas marcas que eu não quero ver, essas rugas, o óculos que agora eu preciso usar.
e outras coisitas mais. E quanto mais a gente vive, né, o ônus da vida vai vindo. Então, o velho ele já era deixado meio de lado. A gente que estuda envelhecimento tenta trabalhar de dar uma voz ao idoso, né, como um sujeito de desejo. Então, agora ainda vem uma pandemia que coloca o idoso, às vezes, até como, ai, que risco, que perigo, né? Uhum. Então, deixa ele falar sobre como ele está se sentindo, porque ao Uhum. falar, né, uma infinitude de acontecimentos terapêuticos, a palavra trata, a palavra, ela lança para outras possibilidades criativas, Tati. Uhum. Então, é possível, a partir de falar, sair desse lugar do quê? De medo, do pânico, de ver o pior quadro, né? Traçar o pior risco. Então, Uhum. num grupo junto com outro, né? Isso, Bakhtin ensinou muito no meu mestrado e meu doutorado, a psicologia ensina a gente, a psicanálise ensina a gente que com o outro nós somos melhores. O outro traz notícias de mim que eu não tenho sozinho, que eu fico ali com a minha cabeça enfiada no buraco, só vendo a realidade de acordo com as minhas possibilidades, aí vem um outro, igual você aqui, nós estamos num diálogo gostoso que eu falo coisas que eu esqueço e você me pergunta e você me ajuda eu a me melhor dizer. A minha fala bate aí em você e te suscita coisas que você fala, poxa, eu vou perguntar tal coisa, né? Então, quem é essa pandemia está trazendo essa chance para gente? Quem é esse velho hoje na sociedade? O que nós estamos tendo chance de falar dele, de melhor dizer sobre ele, que a gente olhe para ele, Kátia, e continue olhando, que não seja só por conta no momento de pandemia, né? Porque o Brasil vai ser um país de velhos. O Brasil está envelhecendo. Então, e eu acho que essa pandemia, inclusive, está ajudando a gente e a sociedade, Kátia, a melhor dizer a velhice. E que os idosos Uhum. melhores se digam, puxa vida, olha que mais uma que eu passei na vida, né? Mais uma que eu enfrentei. Olha que eu fiz minha parte, que é o que você está dizendo aí. Olha porque valeu a pena ter paciência, valeu a pena ter que seguir aquilo que a gente não quer, nem o idoso, nem nós. Então não se trata dessa violência sobre esse corpo aí do idoso, de eu vou cuidar de você agora, porque eu sei o que é melhor para você, e vou te prender, né? Passar 7 chaves na porta, ai, esconder a chave, jogar a chave fora. Mas é o quê? O que você está pensando disso? Como é que você está se sentindo? Lugar de respeito, de voz, de quem pode falar e de quem sabe falar sobre si. Estamos Uhum. no momento de promover diálogos, que eu acho que é isso que você está dizendo, Sim, eu né? acho que fica um convite aí para os filhos, para os netos que estão assistindo a gente, né? De perguntar para esse avô, para esse pai, como é que se está vivendo, né? Nessa época aí. A famosa ligação mesmo, né? Mesmo para aqueles que não conseguem, enfim, mexer em smartphone, enfim, a ligação é possível, né? Falar mesmo com a distância, né? Você falou aí de um neto que visitava pela janela, né? Então, ser criativo, né? E até o nome dessa live, né? Todas as gerações cuidando de nossos idosos. Quando a gente fala de todas as gerações, a gente inclui os idosos, né? Então, é o momento de se cuidar, de cuidar do outro, né? E principalmente colocar palavras, porque o cuidado emocional é pela palavra, né? É a gente colocar nome nessa angústia, colocar aquilo que está envolvido, né, dentro desse contexto que a gente está vivendo. Né? É um convite a gente conversar mesmo. Muito legal, Kátia. Você me lembrou, teve uma iniciativa em São Paulo, de uma idosa que mora sozinha, que é o que você trouxe, e ela aparecia na janela todo dia, numa hora marcada, com a vizinha da frente, que fazia ensaios fotográficos dela. Eu vi. Você viu? Cada dia ela ia com o modelito, e aí isso vazou, né? E quando a gente faz movimento, a gente solta a palavra ao vento, a gente não sabe onde ela vai parar, ainda bem. Caiu numa fotógrafa que diz que quando quiser for a São Paulo vai fazer um ensaio fotográfico dela. Então, de um lugar de exclusão, de confinamento, fechada lá em casa, que podia estar numa depressão, né? Até com ideação suicida, né, meus queridos? Vão contar aí o que aconteceu aí com o nosso ator, né, esses dias atrás, com o Flávio. Ela consegue vincular um outro a uma vizinha que lança um olhar sobre ela, que propõe uma coisa nova, né? Mas deu uma ideia, oi, vamos fazer tal coisa. Então, de quem ficaria em casa, talvez em casa lá de pijama, né, enfiado,
Ela se arruma porque ela vai ser olhada por alguém. Então, o que a gente estava dizendo, a função de ser olhado, a função da palavra, né, do poder da palavra que o Freud traz para a gente, da palavra que cura. A Uhum. palavra que cura, quando ela pode ser usada, né, na escrita ou falada. Isso não é fácil, né? Não é fácil falar, não é fácil escutar, né? Sendo familiar aí de um idoso que está em risco e de fato, né? Todos estão em risco, mas eles têm um risco aumentado, né? Isso não, a gente não pode negar, né? Uma das perguntas é, e quando eles perguntam sobre o risco e sobre a morte? Acho que essa pergunta vem muito da nossa possibilidade de escutar, né? Enquanto familiar, enquanto pessoas próximas desse idoso, porque é algo que precisa ser dito, precisa ser conversado, não é algo que a gente pode colocar embaixo do tapete, né? Porque gera mal-estar, mas de fato, né? Acho que você pode comentar um pouquinho disso também, Regina. Muito, eu acho que essa tua pergunta é ótima. Deixa eu pegar um livro aqui que eu quero mostrar uma coisa. Esse livro aqui, ó, da Ana Cláudia Arantes, você estava falando outro dia, você fez um vídeo sobre isso, Kátia, que eu vi. A morte é um dia que vale a pena viver. Falar de morte, Kátia, na nossa cultura, é algo que a gente toca em dedo, com dedos. Assim. Ninguém quer falar de morte. Então, como vai falar dessa possibilidade real? Que daí eu volto, né? Não consigo tirar, assim, é verdade, o idoso é uma condição de risco, é verdade, é fato. Mas a morte está aí na vida para todos. Né? É Uhum. possível morrer porque você está vivo e você vai morrer. E como falar da morte? E você também tocou uma coisa que eu quero voltar nisso. Você disse assim, né? Como conversar com esse seu parente, esse seu familiar? Kátia, conversar é uma arte. Diálogo é uma arte, como vai dizer o Bakhtin, né? Escuta como um lugar de diálogo. É uma arte. Porque vão o que as chatices, como eu dizia aqui com os meus filhos, né? Vem aquilo que está varrido debaixo do tapete, aquela raiva velada por algo que seu pai e sua mãe não te fizeram e que você cobra essa conta. Um ressentimento, uma coisa mal resolvida, porque os relacionamentos são assim, viver tem disso, né? Viver com outro é isso. Então, como realmente melhorar esse diálogo, melhorar essa relação, entendendo? Eu gosto muito daquela música do Legião Urbana, aqueles pais e filhos, chama, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, né? São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. As culpas. Minha mãe não me deu isso, minha mãe não fez isso, que essa velha chata, rabugenta, né? Então, atendendo idosos, né, a gente vê o que o idoso repete muitas coisas e a gente não tem paciência, mas que está repetindo de novo, eu já sei, já escutei, eu já sei, você já me falou isso. Por que será que o idoso precisa repetir tanto? Né? Porque ele tem muito passado para trás. Ele tem muito passado. E repetir é um jeito dele elaborar esse sentimento, rememorar, né? O Freud ensinou isso para a gente, né? Repetir, né? Elaborar até a gente concluir alguma coisa. E às vezes precisa do ouvido do outro que empreste esse ouvido generosamente, né? Tem histórias assim que os idosos começam a contar, você fala, ai meu Deus, já sei, mais uma vez. E aí se você fala, tá bom, você já me contou, ali você corta o diálogo. Ali você interrompe uma possibilidade de encontro. Agora, se você se abre e entende, peraí, ele tem muita história para trás, deixa eu escutar. É um jeito que você tá ali com o outro. Né? E faz um bolinho, um cafezinho. Então, a morte. Como falar da morte? Falar da morte, primeiro a gente tem que responder a morte pra gente, que nós vamos morrer. Agora, o que a morte traz, Kátia, é vida. Você, né, que trabalhou em hospital, que fez toda a sua residência, né? Então, a morte, ela traz vida. Vamos viver bem. Vamos então, porque a morte está batendo lá fora com essas ameaças todas de tudo que a gente está olhando. Como é que nós vamos viver a vida bem agora? Que a gente saia dessa crise dando outro valor para os relacionamentos humanos, dando outro valor para os relacionamentos interpessoais, né? Uhum. Então, assim, eu trouxe aqui o livro da Ana Cláudia, porque ela é uma médica paliativista, cuida de cuidados paliativos, e ela vai dizer assim, o que a morte me ensina é viver bem, é bancar os projetos, é fazer aquilo que tem vontade de fazer, é ter coragem na vida de dar sempre um passo a mais, é redesenhar com esses traços aí que a vida está trazendo.
de dificuldade, de medo. Sim, gente, não tá fácil viver esses dias. Não tá fácil esse relacionamento lá em casa, com quem tá perto de Uhum. você, né? Você tá cansado, você tá estressado, né? Você não sabe muito o que fazer para manter esse seu idoso aí em casa, fazendo o que ele precisa. A palavra, tentar explicar para ele até teu sentimento, por favor, me ajude, porque eu não aguento mais. Por favor, eu tô perdendo a paciência, me ajude a ter paciência com você. Por palavras claras, que diga, eu tô irritado, você tá me irritando, né? Como a gente pode fazer para melhorar isso daqui? Não fingir que tá tudo bem, faz de conta, porque não tá, né? Mas como transformar essa dificuldade em algo possível e que a gente vai lembrar disso e com criatividade de como a gente se reinventou e como a gente era muito mais capaz do que a gente imaginava, né? Uhum. Descobrindo do que a gente é capaz. Você dizia que os idosos, como a gente estava falando, já passaram por muitas coisas, né? Uhum. Eu acho que um dos maiores desafios está sendo como abordar esse idoso, né? Pelas perguntas que têm vindo aqui, né? A Maria pergunta quando eles se colocam em risco, como a gente reage, né? Da gente pensar como que a gente pode abordar esse idoso, acho que vem com a pergunta de como abordar o risco e a possibilidade de morte, né? Ô, Maria. Trazer eles para a conversa, né, Regina? Muito legal, Maria. Obrigada pela tua pergunta. Quando vocês trazem perguntas, vocês ajudam a gente a se dizer melhor e coisas que a gente não falaria sozinho. Maria, eu tenho visto, eu gosto muito de ficar vendo jornal, essa voz pop popular aí, né? O que, que as pessoas estão pensando. Tinha um idosinho aí, acho que lá para cima no Nordeste, no Brasil, ele estava sem máscara, sentado numa pracinha. Eu não vou usar máscara, eu não vou passar gel, ele dizia, né? Então, como que vai explicar? Perguntando para ele, né? O que você acha que acontece se você sair assim, assado? Pergunta para ele para ver a lógica dele. O que você acha? Não, acho que não tem problema eu pôr a máscara ali no mercado 7 da manhã, que é o horário que os supermercados abriram para os idosos. Eu vou ali porque eu preciso ver, respirar um pouco e eu já volto. Peraí, eu quero fazer uma pergunta de verdade, gente, pra gente. Será que esse pai e essa mãe da gente não decidiram a vida inteira deles até aqui? É de verdade, eu quero fazer essa pergunta porque eu estou fazendo essa pergunta para mim também. Né? Nós somos pesquisadores do envelhecimento, mas a gente nunca viveu uma pandemia. É novo para todos nós isso daí, essa crise. O que esse idoso vai dizer? Olha, filha, é o seguinte, eu prefiro correr o risco de pegar o carro e ir lá no supermercado, porque eu preciso um pouco respirar e sair, eu já volto, e eu vou correr risco. E eu vou fazer uma pergunta. Esse idoso já não correu risco na vida dele de outros jeitos? Ele não tomou as decisões dele? Então, qual é o nosso poder? E eu acho que o nosso poder, Kátia e Maria, né, e quem tá aí, é o poder que a gente tem sobre a vida e sobre o outro em qualquer situação. Eu não sei se muda muito aqui. O quanto que eu tô vendo que é bom para o outro e o outro quer fazer outra coisa, e eu Uhum. consigo, de fato, agarrar esse outro, prender, amarrar na pia lá do banheiro, né? O que eu consigo fazer de verdade? Esse outro pode, né, tomar essa decisão. Agora no jornal há pouco, um idoso que faleceu em São Paulo, a filha desolada dizendo, mas a gente avisou ele. A filha dizia desolada. Nós avisamos para ele não sair. A gente avisou. E aviso salva alguém na vida, minha gente. Vamos combinar? Como que diz o outro, né? Que se o conselho fosse bom, né? Enfim. Então, Acho que Kátia, cabe a conversa com a família, né? Quanto mais a gente explicar, quanto mais a gente se fazer entender e trazer isso de uma forma respeitosa, digna, né? Que não seja pela via de uma violência ou de uma maneira que a gente acha que ele não vai entender, né? Seja algo compatível, assim, né? Com a realidade, dentro do que a gente escuta das autoridades, que repassam as informações e que a gente possa estar com ele junto. Falar que a gente também está em risco, não é só ele, né? Porque às vezes é escutado como algo muito agressivo, né? Só idoso, acho que isso ainda pode estar repercutindo nele. E quando eu penso, né, quando o idoso não pode sair de casa, isso pode ser muito difícil para ele, porque às vezes foi de uma conquista eles terem saído de casa, né? Ter conquistado lugares sociais, tá nos seus grupos de convivência, enfim, tá nos seus grupos coletivos, e agora de repente não pode mais. Aquilo que o idoso conquistou, que foi para a vida, que foi reater laços, foi viver, agora é um pouco, tem um corte, né? Então acho que tem uma diferença, assim, a gente não poder
e os idosos não poderem. Acho que tem uma marca aí diferente. Que legal essa tua reflexão. Não tinha pensado nisso que você está me trazendo. Muito legal, Kátia. Atendendo um idoso que a esposa me diz ele está nervosíssimo porque ele frequentava um grupo de bairro de idosos e ele não pode mais ir. Eu estou dizendo que eu não pensei no seguinte, nisso que você está dizendo, que às vezes foi um... Você me ajuda por palavras no meu sentimento, né? Que eu contei que logo que eu soube disso, eu me recolhi, pensei, meu Deus, me afastaram dos meus idosos. E um termo que a gente usa muito que é assim, tirar os idosos dos aposentos. A gente usa isso como pesquisador, né, Kátia? Uhum. O aposentado, quer dizer que ele saiu do trabalho e foi para os aposentos. E todo o nosso trabalho, como pesquisadora do envelhecimento, né, e promotora aí, né, promovendo velhices dignas, é tirar dos aposentos e trazer para o social de novo. Aí vem um vírus que quer pôr de novo o idoso no aposento, tipo, meu, como assim? Não, socorro! Então, você está falando uma coisa muito interessante, que é uma quebra de uma conquista já que ele tinha e que ele tem que voltar, né? E como assim não posso? Agora eu tô pensando no termo aqui, sabe, Kátia, de um médico geriatra de Curitiba, que ele está sustentando algumas opiniões, mas duas palavrinhas que ele diz assim, que o isolamento ele é obrigatório, mas ele não é compulsório. O que quer dizer isso? Não é uma lei que vai o idoso, né, morrer se ele sair na rua, quer dizer, o camburão catavelho, até começaram a brincar com tudo isso, né? Eu quero dizer com isso, assim, quanto ele pode entender, compreender e escolher na vida ainda o que está acontecendo com ele. Escolher o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então é bem delicado isso que a gente está falando, é muito Sim. delicado, porque é um E é momento algo. geral que ninguém sabe o que fazer e que você disse muito bem. O que a gente resolveu fazer? Obedecer às regras e às orientações, porque isso são dados do mundo, é só olhar o que está acontecendo. Quem está tomando medidas de isolamento, os países que fizeram isso logo, inclusive o Brasil, como fez, as cidades que estão fazendo isso, respeitando, os resultados das que não estão, são dados. Uhum. Então, mostrar esses dados para o idoso, deixá-lo ter acesso a essas informações. O que eu dizia de compulsório é não agir como uma polícia em cima do idoso com violência. Porque realmente esse filho fica desesperado. Eu quero proteger meu idoso. Eu quero cuidar Sim. dele. Eu não quero que ele se exponha. Então eu vou segurar e vou amarrar. Daí uma idosinha também foi no jornal esses dias. O que eu fiz para estar presa? Ela dizia. Eu não matei, eu não roubei. Uhum. Não sei que lugar. Então, porque ela está perguntando mesmo o que eu fiz para estar presa. E a resposta talvez seja: você não está presa. Você precisa agora ficar. Mas o que você quer? Você quer ir na porta? Vamos tomar um sol? Vamos, né? Você quer ir ali comigo? Venha. Como a gente pode negociar isso com lucidez e não com uma loucurada? Que daí vai aumentar o que é o estado de ansiedade, de angústia. Como você dizia, Uhum. desses lugares que eles iam, desses centros de atividades. Então, esse atendimento aí que eu estou fazendo, para quê? Para acalmar um pouco esse nervosismo de quem saía, ia num grupo de convivência e batia a perna o dia inteiro, que agora não pode bater perna, porque bater perna aí na rua quer dizer pôr para fora, extravasar, trabalhar, né? Assim, as suas pulsões aí, vamos dizer, trabalhar essa energia que tem em si. O que dá para fazer? Dá para ir no quintal, fazer uma caminhada, uma andada? Dá para ir na rua quando tem ninguém na frente de casa? Assim, com lucidez, com Sim. sensatez. Não se cegar por um medo que cria outros Uhum. problemas, né, Kátia? De relacionamentos aí e as Uhum. emoções, os afetos, e com depressão, e com aumento da ansiedade e da angústia, que também é um ônus, né, Kátia? Que Uhum. também nos infecta, né? Uhum. É ser honesto com esse idoso, né, de uma maneira trazer ele para o cuidado, né? Eu acho que é algo que angustia os familiares, né, quando não desrespeitam, porque, enfim, não quer perder esse familiar, né? Então, entender essa angústia, né, trabalhar isso com você para que possa haver uma conversa com esse idoso, né? Uma conversa sincera, em nome de um cuidado, estar junto com ele, que isso é para todos, né? Acho que a gente pode ir para a última pergunta, que a gente já está indo para o final, né? Outra da Uhum. Maria. Como diminuir a ansiedade daqueles que já têm alguma limitação? Como? Limitação. Como diminuir a ansiedade daqueles que já têm uma limitação? Limitação corporal, Maria?
Pergunta para ela que limitação é essa que ela está querendo dizer. Como diminuir a ansiedade de quem já tem alguma limitação? Bom, acho que é física, ela quer dizer. Como diminuir a ansiedade de quem já tem uma limitação física? Mas como assim diminuir a ansiedade de quem tem uma limitação física aqui? Porque saía antes e andava por aí? Ou Bom, acho que é retomar atividades significativas, né, dentro do possível. A gente vê aí muitos idosos retomando o desejo de vida, né, costurando máscara, colocando canal do YouTube de receitas, né. Acho que a nossa conversa ela se traduz muito da necessidade das palavras, de reconhecer esse idoso como alguém próximo de mim, né. Somos todos envelhecentes, como você fala, né, Regina? Então, da gente ver qual é o lugar do idoso, tanto na sociedade quanto na nossa família. Quanto mais palavras, mais a gente vai poder acolher esse idoso emocionalmente, né? quero Isso te falar tudo com uma cuidado. coisa. Quero só te falar uma coisa aqui. Quando a gente tem filho, vou falar do retorno, né? Do recalcado aí, pai, né, relação entre pais e filhos. Quando a gente tem filho e a gente quer poupar, você está falando de pais por amor, porque quer cuidar e porque quer ter a pessoa próxima. Filho começa a querer sair, o medo de perder o filho. Então, como é que você faz, né? Ou você segura o filho e proíbe de sair, ou você explica os perigos do mundo e acredita e aposta naquilo que você pôs nele, investiu, e dá uma Uhum, liberdade assistida e tipo, confia em você, vai lá com aquilo que eu te ensinei. Ou você prende. E eu penso que essa relação vira ao contrário, às vezes, onde esse filho quer segurar esse idoso e ele acaba prejudicando no sentido desse controle. Então, como explicar, pai, mãe, eu te amo muito. Eu quero que a gente ainda tenha muitos dias das mães, muitos natais. Por favor, vamos fazer junto isso, coopera. Com essas palavras que abrem o coração. Quando a gente fala palavra, palavra é o quê? Palavra é aquilo que tira o mal-estar. O mal-estar quer dizer o quê? Aquilo que eu não entendo, que eu quero me fazer compreender e eu não consigo. Então é dizer assim, eu não estou conseguindo te explicar. Eu não estou conseguindo me fazer entender que eu tenho medo de te perder. Né? Como dizia para um filho, por favor, né? Quando você grita, mãe, eu falo, socorro, isso me enfia aqui e me deixa irritada. Fala mãe de outro jeito, me chama de outro jeito. Explicar o meu sentimento, né? Mãe, nossa, já não dava vontade nem de chegar perto. Então, como é que a gente traduz sentimento em palavra? Essa que é a sacada, eu acho que é isso que você está falando aí, e que nós estamos tentando aqui também, vai e vem, transformar palavras, né, Kátia? Em bem dizer, Obrigada pelas suas maldição. palavras. Muito obrigada pelas suas palavras, Regina. A gente está encerrando, tem 2 minutos. Então, eu queria convidar o pessoal que está assistindo para a gente ir para o nosso bate-papo, ter uma conversa mais próxima sobre essa temática, dizer um pouco de si dentro disso, né, que a gente conversou. O link de acesso está no Instagram aqui da UFPR Convida e também está no site, tá bom? Então a gente continua essa conversa por lá, mas de uma maneira mais pessoal, dizer um pouco de si e a gente conversa por lá. Regina, muito obrigada pelas palavras. Boa conversa para vocês, obrigada pela oportunidade, gente, e vamos em frente, vamos criar com a dor de existir, né? Bem dizer. Vamos. Obrigada pela oportunidade, Kátia, pelo convite, e bom trabalho para vocês aí em seguida no grupo. Obrigada, Regina. Beijos, até a próxima. Até.